Quando você falar que tá gravando, tá. Beleza? Mas vamos iniciar o nosso tempo aqui hoje. Se atrapalhar a imagem também, Gustavo, precisar acender a luz por causa da gravação aí. Não sei a gravação. Tá tranquilo? Precisamos? Pode. Vocês precisam de luz aí? Tem alguém que está com dificuldade aí para a leitura? Bom, gente, vamos iniciar o nosso tempo aqui hoje. Queria abrir com vocês em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Me fala como é que está o áudio aí também, Gustavo. Esse pedestal aqui, ele está um pouquinho distante. 1 Timóteo 4, 16. Eu acho que para a gente aqui não vai precisar não, é só para gravação mesmo, se você quiser que fica mais. 1 Timóteo 4, 16. Vamos ler esse texto bíblico e a gente começa o nosso tempo aqui juntos. E assim diz a palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Mais uma vez, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Vamos orar ao Senhor em resposta à palavra dele. Pai bendito, nós te agradecemos pela palavra do Senhor, por esse dia, pelas nossas vidas, pela graça do Senhor em Cristo que nos alcançou e nos reuniu aqui para considerarmos não apenas a palavra do Senhor, a obra do Senhor em nossas vidas, mas especialmente a obra do Senhor em nossa igreja e por meio da tua igreja, Deus, a obra que o Senhor está fazendo neste mundo. Nós pedimos a bênção do Senhor para que cada coração, cada mente aqui se volte para o Senhor, para a tua palavra, para que tudo, ó Deus, seja absorvido, recebido com um espírito de mansidão, para que tudo, ó Deus, seja recebido na dependência do Senhor e segundo a obra do teu Espírito, o Senhor molde cada um. Cada vida aqui, ó Deus, nós que estamos aqui, as crianças, no seu tempo também, ó Deus, de estudo, ali nos embaixadores, nas mensageiras, que a graça do Senhor, ó Deus, fale a cada coração, trazendo salvação e trazendo edificação e promovendo a glória do teu nome, Senhor. Perdoa os nossos pecados, que são muitos. Nós não temos condição em nós mesmos de estar diante do Senhor. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre nós nesse momento aqui, para que a tua igreja, ó Deus, seja abençoada por meio das nossas vidas, pela obra do Senhor, porque nós não temos também condição em nós mesmos de fazer isso. Mas na dependência do teu Espírito nós oramos. Ajuda-nos a perseverar, ajuda-nos a cuidar, ó Deus, da nossa vida, da nossa devoção, e também a zelar pela igreja do Senhor e a servir ao Senhor neste local, até o dia que o Senhor tiver, ó Deus, determinado para nós. E pedimos a graça do Senhor para que em todas as coisas não só a glória do Senhor seja experimentada, ó Deus, no dia de hoje, mas a nossa alma seja satisfeita na glória do Senhor. Nós te agradecemos por tudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, nós temos esse tempo, que é um tempo que nós já temos determinado aí de fazer momentos de interação, momentos de avaliação e momentos onde nós vamos ajustar as coisas para o melhor andamento da nossa escola bíblica dominical. Então, para você entender como que vai ser essa dinâmica aqui hoje, nós temos essa nossa pauta aí, ok? Nós vamos passar por esse breve momento de devoção, depois nós vamos cobrir alguns assuntos gerais, ajustes informativos, questões importantes que vão ser lembradas e outras vão ser faladas aqui pela primeira vez, mas nós precisamos passar por uma série de questões importantes e depois nós temos um breve estudo com o Gustavo e também um momento de perguntas e respostas. Mas nesse primeiro momento aqui, nós já oramos, pedimos a bênção do Senhor, nós vamos nos atentar para isso que está nesse livretinho aí que eu deixei com as irmãs, tá? Ó. Esse livretinho aqui, ó, ele tem esses 5 Ds de Spurgeon, que foi algo que eu encaminhei, inclusive, no nosso último estudo. Nós não passamos por esse texto, por essa meditação de Spurgeon, mas nós falamos ali sobre uma série de coisas, conversamos sobre muitos assuntos, usamos Spurgeon em um outro texto para orientar um pouco a nossa conversa, e depois eu acabei enviando esse texto aí para o nosso grupo de maneira geral, até para os outros professores também. O nosso foco aqui vai acabar sendo um pouquinho mais nas crianças, o texto do Spurgeon vai falar bastante sobre as crianças também, e eu queria pedir para as irmãs depois lerem. Eu fiz essa impressão até para isso, para depois, com calma,
As irmãs podem ler esse material e quem já leu, né, pode reler. É um material bastante abençoador. Mas basicamente eu quero desenvolver aqui esses 5 Ds que Spurgeon vai trazer para nós. E lembrando que muito do que ele vai falar aqui está bem alinhado com aquilo que a gente já leu ali em 1 Timóteo 4,16. Né? Olha que interessante o chamado de Paulo para Timóteo. Né? Esse que era um pastor, que seria agora o substituto que Paulo estava preparando ali. Em 2 Timóteo a gente vai ver isso mais claro, mas em 1 Timóteo Paulo está de fato ali colocando Timóteo como aquele que é o pastor, o responsável por essa igreja, alguém que está inclusive mais para frente assumindo o ministério de Paulo. Ele vai tomar o bastão e vai seguir adiante. Mas em 1 Timóteo ele vai falar exatamente isso que nós lemos aqui, que é um chamado que Spurgeon vai fazer para nós ali em alguns daqueles pontos que a gente vai tratar. E um ponto que muitas vezes nós pastores negligenciamos: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Né? Nós às vezes até pulamos direto para a doutrina, mas uma preocupação aqui de Paulo com Timóteo é que ele cuidasse de si mesmo e da doutrina. É óbvio que é um cuidado aqui que envolve todas as áreas da vida, mas especialmente um cuidado que ele tivesse com a sua maneira de viver na presença de Deus, a condução da sua vida na presença de Deus. E ele vai continuar dizendo: continua nestes deveres, ou seja, permaneça fazendo aquilo que você tem que fazer. Não abra mão de fazer aquilo que precisa ser feito. Não retroceda nisso. Porque fazendo isso, e aí surge uma palavra que a gente precisa esclarecer aqui, né? Salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então Timóteo foi salvo por causa do ministério. E muitas vezes nós vamos ver essa palavra sendo usada em 1 e 2 Timóteo, e às vezes até em Tito também, quando fala, por exemplo, que as mães vão ser salvas dando luz a filhos e criando esses filhos, né, no caminho do Senhor. Que salvação é essa? Você vai perceber em todas essas epístolas, 1ª, 2 Timóteo e Tito, epístolas pastorais, que Paulo está falando muitas vezes dos problemas que existem, dos falsos mestres, dos falsos ensinos e das heresias. Então, como que você é salvo dessas coisas? Cumprindo com os seus deveres. E aqui Timóteo está sendo chamado a atenção disso também. Então você vai ser salvo de tudo isso que eu estou falando, da grande apostasia que vai começar ali no final dos tempos. Perceba que esse aí é o começo do capítulo 4, né? Você vai ser salvo de tudo isso se você permanecer nos teus deveres. E isso não só vai ser salvação para você, mas também para aqueles que ouvirem a você. Então o que eu quero fazer aqui, bem brevemente, é passar por esses 5 Ds do Spurgeon e lançar sempre um alerta aqui, que são tópicos importantes, para que a gente permaneça nos nossos deveres e para que a gente frutifique, né? E eu vou iniciar aqui trazendo até uma coisa que eu falei com o Gustavo, né? Nós temos muita coisa para ajustar, temos muita coisa para colocar no lugar, mas eu e a Aline, a gente ficou absolutamente impactado, e eu vou até complementar o que ela trouxe para mim. Quando eu estava no culto ali atrás, o Lucas, ele ouviu falar Filemon, e aí ele na hora olhou para mim e falou: pai, falou de Filemon. Ele ouviu a história de Filemon e ouviu o nome de Filemon e já me chamou a atenção. Na hora que eu falei: falou Filemon, isso mesmo, filho. Aí depois, chegando em casa, ele foi conversar com a Aline perguntando sobre como foi a escola bíblica, e ele contou toda a epístola de Filemon do começo até o fim, com todos os detalhes, falando o que Filemon, do jeitinho dele, é óbvio, né? Mas o que Filemon, quem era Filemon, quem era Onésimo, o que Onésimo fazia na casa de Filemon, o que Onésimo fez para fugir, né? Quem que ele encontrou quando ele chegou lá em Roma, o que aconteceu lá em Roma. Ele contou toda a história, né? Irmãos, isso assim, para nós, né, foi impactante. Ali fez esse comentário, inclusive, né? Nós crescemos em ambiente de igreja onde os nossos filhos, eles estariam provavelmente numa escola bíblica pintando a Arca de Noé. Só. Iam pintar a Arca de Noé, iam voltar para casa e a gente ia passar por tudo isso aí, e a criança ia estar sendo distraída enquanto a gente está fazendo outras coisas mais importantes. E não é. O trabalho que tem sido feito com base no currículo, com base no envolvimento, na maneira como as irmãs têm se envolvido, esse é o trabalho da igreja. É o mesmo ministério que está sendo desenvolvido aqui no púlpito. É o mesmo ministério que foi desenvolvido ontem no grupo de estudo. É o ministério da palavra. É o ministério da palavra que está avançando. Então isso, para nós, é um motivo de muita alegria. Nós temos um currículo sólido, nós temos um bom currículo. Podemos melhorar, podemos talvez encontrar outros currículos melhores, podemos, mas para aquilo que a gente precisa agora, está atendendo muito bem. Então nós precisamos ajustar algumas coisas, para quê?
para fazer isso que Paulo está falando aqui para Timóteo, né? Para que não venha só salvação para nós, mas para que os frutos aconteçam naqueles que estão ouvindo a gente, né? E talvez nós não vamos ver isso agora, talvez nem na nossa vida, Deus permite que a gente veja alguns frutos, mas na eternidade a gente vai ver, talvez algumas pessoas que vão falar para a gente, olha, naquela aula, naquele dia, o Senhor me salvou por meio da sua pregação, por meio do seu ensino. A maneira como a irmã compartilhou esse texto, Deus usou para alcançar o meu coração. Então os frutos, eles já estão vindo. E nós queremos mais, então nós precisamos avançar, nós precisamos encorajar as outras professoras, chamar a atenção nesses pontos que nós vamos passar aqui, para que isso tudo avance, tá? Mas sem muitas delongas, quais são os 5 Ds que Spurgeon vai tratar aqui? Nós não vamos ter condição de ler, mas ele vai falar da disciplina, da diligência, do deleite, da decisão e da devoção. Então, basicamente é uma fala rápida dele para as professoras e professores de escola bíblica dominical na época dele. E só relembrando um ponto aqui, importante. Só relembrando um ponto importante aqui, é que naquela época a escola bíblica dominical era um trabalho praticamente de ação social e evangelismo, as duas coisas andavam juntas. Tá? Os pais não tinham tempo, e as crianças muitas vezes estavam trabalhando até com os próprios pais. O único dia da semana que sobrava para estudar alguma coisa era no domingo. Então o que a igreja pensou? No domingo nós vamos ensinar essas crianças a ler e nós vamos ensinar a Bíblia para elas. Esse foi o propósito da escola bíblica dominical no início. Alfabetização e Bíblia, por meio da Bíblia. Então muitos eram professores homens, não eram tantas mulheres. As mulheres acabaram assumindo muito esse trabalho, mas eram professores homens que se preocupavam especialmente com isso, com a evangelização, levar o evangelho para essas crianças, por meio dos hinos que eram cantados e por meio de tantas coisas. E Spurgeon vai fazer uma fala rápida aqui para incentivar e encorajar o trabalho na escola bíblica dominical. Então o primeiro D que ele vai chamar a atenção, que é a disciplina, eu trouxe um pequeno recorte aqui para a gente avaliar junto e pensar um pouquinho a respeito, né? Mas ele vai falar que a disciplina é um assunto central. E essa disciplina que ele vai focar aqui é tanto a disciplina do professor, que é um professor empenhado em cumprir a sua obra, como a manutenção dessa disciplina que ele vai falar mais para frente ali na sala de aula. Mas aqui o foco recai especialmente nisso que Paulo está falando aqui para Timóteo. Você tem que cuidar de você mesmo, você tem que ajustar a sua vida, você tem que se preparar. Você é um soldado, e a imagem que o Spurgeon vai usar é exatamente essa. Um soldado, ele não está acima das regras, como ninguém no exército está acima das regras. Todos estão cumprindo o seu papel. Daquele que está lá em cima até aquele que está lá embaixo, está todo mundo trabalhando em extrema disciplina para que o combate seja executado e ele possa chegar até o fim com a vitória, com êxito. Nós sabemos que a nossa batalha, ela é garantida, a vitória é garantida pelo Senhor. Mas nas múltiplas batalhas que nós temos que enfrentar aqui, muitas vezes nós vamos experimentar algumas derrotas por ausência de disciplina. E o foco na disciplina aqui que o Spurgeon vai trazer, eu vou enfatizar especialmente esse ponto aqui, né? Onde ele vai falar que esses soldados isolados e irregulares, eles podem ser muito valentes e provar seu nobre valor em conflitos ocasionais, né? Aquele que aparece, não, eu vou fazer, eu vou acontecer, põe meu nome na escala, deixa que eu dou conta, eu sei, eu estou empolgado, eu estou animado, mas ao longo prazo nós começamos a ver os problemas. E ele vai dizer o seguinte: mas em uma batalha decisiva, nada pode ser feito sem ordem, prontidão e obediência regular às regras, e a submissão de cada homem à lei que controla a todos. Então, para ele aqui, o ponto da disciplina é fundamental. Exatamente o que Paulo está dizendo para Timóteo. Cuida de ti mesmo, permanece nos seus deveres. É um dever, é uma obrigação. Nós somos gratos ao Senhor e nós vamos sempre buscar um espírito voluntário. Mas no nosso caso, quando o espírito voluntário, quando há desânimo, quando há cansaço, a gente lembra, olha, isso aqui é a obra do Senhor, não é minha obra. Eu preciso militar, eu preciso me ajustar, preciso colocar as coisas em ordem. É o que Deus está me chamando a fazer. E essa vocação que a gente tem falado nas quartas-feiras, inclusive, né, é uma vocação ao serviço. Não é muitas vezes uma vocação ao ser visto. Ninguém vai ver, ninguém exceto Deus, né? Nenhuma pessoa vai reconhecer, mas nós sabemos que Deus está vendo e Deus está trabalhando, Deus está recompensando, Deus vai trazer os frutos, né? Mas esse chamado aí a perseverar na disciplina é importante para nós. O segundo ponto é a diligência. Ele vai fazer uma citação aqui de Provérbios 10, 4.
A mão do diligente enriquece. E ele vai desenvolver esse tópico falando aí, especialmente considerando que nessa diligência nós vamos precisar ser pacientes no longo prazo, né? Paciência e perseverança irão, através da graça, alcançar maravilhas. Nós devemos trabalhar e Deus abençoará. Espadas enferrujadas não conquistam vitórias, mas a guerra lustra a lâmina e o triunfo segue no calcanhar do perseverante. Que coisa maravilhosa, né, irmão? Saber que Deus, ele determinou os fins. O que Deus estabeleceu vai acontecer. Mas Deus determinou que ele vai usar meios. E quais são os meios que Deus determinou usar? A pregação da palavra, o ensino, a preparação, a sua oração, a minha oração, o meu envolvimento, o seu envolvimento. Nós somos meios que Deus determinou usar. Deus escolheu usar pecadores para os seus meios, para fazer aquilo que ele deseja fazer. Então o ponto da diligência aqui é nos lembrar que nós não estamos sendo diligentes porque nós tememos perder a batalha. Nós estamos sendo diligentes porque nós queremos alcançar ainda mais frutos, né? O triunfo ele já está garantido pelo Senhor, nós vamos ser disciplinados, mas o grande ponto aqui é que Deus vai fazer ainda maiores maravilhas. Nós queremos mais diligência porque Deus fará ainda mais. O que Deus começou lá atrás, com uma ideia de começar a ter um currículo, poucos professores, já estamos aqui. E Deus fará ainda mais. É pouco, mas Deus fará ainda mais. O terceiro ponto para nós lembrarmos aqui, e esse ponto aqui, irmãos, é fundamental, né? Sumiu de novo aí, Gustavo. Glória a Deus, obrigado. É o ponto do deleite. E olha que coisa interessante, né? Porque a gente olha para o pessoal do passado e fala, não, todo mundo era rígido naquela época, né? E olha que coisa interessante, Spurgeon está aqui, final de 1800 para 1900, ensinando os seus professores, e ele vai falar exatamente desse ponto de que os tempos da palmatória já se foram. Olha lá, os dias da palmatória acabaram. Garanta que não sejam sucedidos pelos dias da cara franzida. E ele vai desenvolver esse tópico falando exatamente isso, né? Nós podemos ter um excelente conteúdo. Se não há alegria na hora de transmitir, essas crianças dificilmente vão ser atraídas para esse nosso conteúdo. E o quanto é impactante a gente lembrar disso, né? Eu lembro de ouvir algumas pessoas com alguns testemunhos. Lembro de ouvir um testemunho até histórico, né? Uma biografia, onde uma pessoa, não lembro quem era o biografado naquela questão, quem estava sendo tratado naquela biografia, mas um sobrinho dele falou o seguinte, ele era um homem tão manso, tão tranquilo, tão calmo, tão sereno, que quando ele falava das verdades do Evangelho, aquilo me impressionava. Não era rude, não era grosseiro, e aquilo me atraiu para Cristo. Eu me lembro também que eu viajei com uma pessoa, até foi uma viagem para Moçambique, que eu até citei no último estudo, que a pessoa falou exatamente isso. Eu me lembro de ouvir uma moça compartilhar o Evangelho, falar de Jesus com uma alegria tão grande, que aquilo me impactou de um jeito que eu nunca mais esqueci. A maneira como ela estava feliz de falar de Jesus. Isso impacta as nossas crianças, né? Isso gera nas crianças, inclusive, um desejo. De onde vem essa alegria, né? E é uma coisa que Deus usa. Eu estou falando de meios, né? Deus não usa só o ensino falado, mas Deus usa esses meios, né? Deus usa a nossa vida, o nosso corpo, a nossa expressão corporal. E quando a gente fala desse deleite aqui, o ponto para nós é o seguinte: semblante feliz, palavras gentis, sorrisos amorosos e ações afetuosas. Tudo isso brota de um deleite sincero no seu trabalho. Ele vai dizer mais: eu rogo a você, portanto, que faça da sua tarefa um prazer e seu trabalho uma alegria. Ame a escola dominical evangelística, esse era o nome da época, e seus alunos irão amá-lo. Faça do domingo um deleite e eles sentirão isso também. Para as nossas considerações finais aqui, esses dois últimos tópicos, os dois últimos desses, ele vai falar da decisão, e aqui entra um aspecto da firmeza, né? Ele vai falar que nós devemos esperar ser obedecidos e nunca nos submeter a nenhum tipo de desordem na condução da aula. É óbvio, né, que criança às vezes tem um barulho a mais, fala uma coisa ou outra, alguma interrupção, uma pergunta ali no meio do caminho, não tem problema. Mas o que nós estamos falando aqui é de desordem com relação à bagunça mesmo, insubmissão, né? A coisa perde o controle. Ele vai falar que se você souber conduzir isso, se você souber firmar as rédeas, né?
com segurança. Às vezes, o nosso problema ao lidar com a insubmissão é que a nossa insegurança fica muito aberta. Aí a criança, aí ela vê, estou tirando a paciência dele, aí que ela cresce mais, né? Não é o nosso caso. Aqui nós temos, inclusive, você tem condição de chamar o pai, conversar, pode pedir para a criança se retirar, pode pedir para o auxiliar levar até a família, não tem problema. Mas, em alguns casos, pode começar a acontecer. Se nós começarmos a trazer mais visitantes, por exemplo, crianças do bairro, né? Nós devemos manter a ordem, sempre lembrar que nós temos uma ordem para cumprir. E isso tudo, como o Spurgeon está falando, isso é antes do chicote entrar em ação. Tá? Ele vai falar, se você souber juntar as rédeas e firmá-las bem, não precisará do chicote. Você não vai precisar perder as estribeiras, se você souber manter a postura, e tudo vai fluir alegremente. Ok? E por último, e não menos importante, a devoção. E esse ponto aqui para nós, eu vou reforçar porque nós falamos bastante disso no nosso último encontro. Devoção é fundamental para nós, né? Como professores, professoras, nós não podemos fazer da nossa aula um conteúdo que vai ser dado para outra pessoa somente. E acabou. Eu estou aqui para dar uma boa lição. Isso aqui é para mim, antes de tudo, e eu vou levar também para os meus alunos. Eu vou levar também para essas crianças. E essa característica da devoção aqui, Spurgeon vai dizer dessa forma, vai colocar dessa maneira, né? Um professor que não ora é um soldado sem espada. Então, quando você perde a devoção, quando o seu coração não está mais ali debruçado sobre aquilo que você vai ensinar, você vai falhar essencialmente naquilo que você está fazendo, né? Que a palavra de Deus deve primeiro alcançar o nosso coração. Cuida de ti mesmo e da doutrina. É o chamado de Paulo aqui. Então ele vai falar que é um soldado sem espada, uma lâmpada sem óleo, uma nuvem sem chuva, uma fonte sem água. Aquele que prevalece com Deus, por sua classe, ou seja, está falando da oração, prevalecerá com a classe para Deus. Coloque cada criança em seu coração como se fossem seus próprios filhos, e não dê descanso ao Senhor, até que todos sejam salvos. Olha que linguagem forte, né, irmãos? Nós temos hoje medo de Deus, mas Spurgeon aqui, um dos herdeiros dos puritanos, ele dizia, olha, com base nos méritos de Cristo, nós vamos até Deus com confiança. Eu não vou deixar Deus em paz, enquanto eu não ver fruto de conversão na vida dessas crianças. E para finalizar aqui, ele fala, lute e agonize por almas. Considere você mesmo um professor sem frutos, até que as crianças sejam salvas. Que palavra impactante, né? Mas ao mesmo tempo, ele está falando isso como um grande encorajamento para nós. Se nós devemos fazer isso, é porque nós cremos que Deus vai usar as nossas vidas, os nossos esforços, a nossa preparação, a nossa devoção para alcançar essas vidas e essas crianças. Nós vamos encerrar com uma breve oração aqui nesse momento. E aí nós vamos para a nossa pauta. A nossa pauta vai ser um pouquinho mais interativa, tá bom, irmãos? Oremos ao Senhor. Pai bendito, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez e de estarmos diante da tua palavra. Eu peço a bênção do Senhor para que cada questão que foi levantada aqui, tudo aquilo que diz respeito a Deus, ao nosso coração, às nossas vidas, a maneira como nós devemos conduzir a escola bíblica dominical, que seja uma verdade em nossos lares, em nossa devoção pessoal, em nossa preparação e também, ó Deus, no tempo de ensino que temos aqui na igreja. Perdoa porque temos falhado, Senhor, e nós podemos falhar de tantas maneiras, mas eu suplico ao Senhor que ajude a mim, as minhas irmãs, a todos os irmãos que estão envolvidos com o ensino na Igreja Batista Saron, para que o Senhor, sempre, ó Deus, nos traga a essas verdades e por meio dessas verdades que o Senhor nos faça mais frutíferos e mais satisfeitos no Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Irmãos, para não ficar muito teórico aquilo que a gente fez aqui hoje, vá lá para a última página do seu livreto aí, ó. Tem uma autoavaliação aí, ó, bem prática e devocional, ok? Primeira pergunta aí, ó. Qual dos desses citados por Spurgeon é mais desafiador para mim? Qual é a sua grande dificuldade aqui? Se você precisa melhorar em uma área específica, você tem que escolher a área essencial para mudar. Marque aí. Um desafio para você. Segundo ponto. Qual dos desses citados por Spurgeon é mais natural para mim? Olha, isso aqui eu sei que eu tenho mais facilidade. E é uma coisa que talvez não esteja 100%, mas eu posso melhorar nisso. Mas isso aqui eu vejo como algo mais natural para mim. Eu tenho mais prática de devoção, eu gosto de ler e preparar o material com devoção, orando pelas crianças, orando pelo tempo de aula.
Não, eu sei que quando eu estou fazendo alguma coisa ali na frente, eu estou muito feliz porque eu gosto disso. Talvez você tenha uma área que você vai destacar ali. E terceiro, encoraje um irmão ou irmã em que você reconhece uma ou todas essas marcas. Faça isso hoje ainda, tá? Uma das professoras que você encontrar, se você falar, olha, eu vejo diligência no seu trabalho. Ou eu vejo tudo aquilo que foi falado, eu vejo no seu trabalho. Eu vejo disciplina, eu vejo deleite, eu vejo que você conduz muito bem as coisas, eu vejo devoção, eu vejo firmeza. Então, pense nisso aí que a gente tem trazido para ser uma autorreflexão e também estenda isso como um encorajamento para outras pessoas, ok?